Daqui para frente eu serei conhecido então como Apóstolo Sortino. E ninguém me segura mais. Sai da frente. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nessa segunda-feira ensolarada, porém friazinha ainda. Espero que você esteja bem. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Se você é novo por aqui, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde for, para ajudar a gente a crescer com esse canal. Amém? Semana passada eu estava na frente da igreja ali na cantina e encostou um carro no estacionamento, assim, um carrão bonitão, zero, lindo. E o Lucas, um menino muito espirituoso que estava comigo, olhou e falou: "Olha aí, Sortino, que tal?" Aí ele fez uma brincadeira e falou assim: "Aqui atrás, terreno aqui de trás, tem um galpão para alugar. Vamos alugar lá?" Aí você faz umas 2 pregações lá, a gente já promove você para apóstolo. Dá 2, 3 meses, você tá com um carrão desse aí. Aí eu falei assim: "Pronto. Daqui para frente eu serei conhecido então como Apóstolo Sortino. E ninguém me segura mais. Sai da frente." Óbvio que isso foi uma brincadeira de muito mau gosto, mas aquilo me fez pensar no mundo atual religioso que a gente vive. Eu aposto muitas fichas que daria certo um negócio desse. Ele falou: "Ó, você faz umas 2 pregaçõezinhas lá, a gente faz um milagre e não dá muito tempo, vai estar lotado. Logo você tá com um carrão desse aí. Pode dar certo, pode dar certo." Mas Jesus falou disso já na sua palavra. E analisando o nosso panorama atual, nós não estamos longe disso não. Não estamos longe disso não. Eu queria compartilhar alguns textos com vocês sobre essa questão, sobre esse cenário religioso, e tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Olha só que interessante. Por que essas coisas funcionam? Por que o povo vai atrás disso? Por que dá certo? Por que está cheio de apóstolo milionário sendo procurado por essas pessoas? Jesus deu alguns sinais do porquê isso acontece, algumas dicas. Olha o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Um pouquinho mais atrás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus faz uma advertência seríssima e a gente precisa levar ela em conta. Mateus capítulo 7, a partir do verso 20, Jesus diz assim, olha o alerta dele: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, dia do juízo, dia do julgamento, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Interessante ver e notar que essas pessoas, no dia do juízo, elas vão usar como prerrogativa para aprovação o quê? Em teu nome não temos nós profetizado? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, essas coisas acontecem. Mas será que é em nome de Deus? E pensando nisso, eu quero trazer, eu fiz um estudo rapidinho aqui, eu vou só citar os versículos, você se tiver interesse depois, leia esses versículos, mas eu fiquei me perguntando, quais são as credenciais de um apóstolo? Uau, olha que pergunta. Quais são as credenciais bíblicas de um verdadeiro apostolado? E eu cheguei numa conclusão aqui, quero destacar para vocês 6 pontos, com base na palavra de Deus, de quais eram os selos para alguém ser apóstolo. E o primeiro deles, ter sido chamado e enviado diretamente por Jesus. E a gente vê isso lá em Atos 1, 21 a 26, quando eles vão substituir, preencher o lugar que Judas deixou por conta da traição e colocam Matias. Atos 1, 21 a 26 mostra quais são essas credenciais. E depois Paulo, falando do seu próprio apostolado e defendendo, a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 15, versos 7 a 9, Gálatas 1, 1 e 2 Coríntios 12, 12. Pesquise esses textos, leia ele com cuidado. O segundo ponto de um apostolado, ter visto o Senhor ressuscitado. Isso a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Terceiro, ser testemunha ocular das obras e ensino de Cristo. Isso está sendo defendido por Pedro em Atos, capítulo 10, de 39 a 41. Quarto ponto, operar sinais, prodígios e milagres que confirmassem a missão. Texto que a gente encontra em 2 Coríntios 12, 12. Quinto, possuir autoridade para ensinar e estabelecer doutrina, defendido lá em Atos 2, 42 e 43. Sexto ponto que credencia um apostolado, demonstrar caráter aprovado e disposição para sofrer pelo evangelho. Uau, esse sexto aqui derruba muita gente hoje, hein? Demonstrar caráter aprovado e disposição para sofrer pelo evangelho. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Esse eu quero ler. Olha só que interessante, Paulo falando das marcas do seu apostolado. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23 até o 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em prisões, não, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esses são os sinais de um verdadeiro apostolado.
esses 6 pontos que a gente falou. Interessante a gente entender que apostolado não era sinal de status, mas sim de serviço sacrificial. E o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? Os apóstolos de hoje se identificam, batem essa checklist que a gente acabou de ver? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu vejo o seguinte: 11 apóstolos, 12 considerando Matias, revolucionaram a Terra naquele tempo. 11, só 11. Hoje a gente tem milhares. Eles têm revolucionado o mundo? Ou eles têm revolucionado suas próprias contas bancárias? Pensa nisso. Pensa nisso. Quando você pensa hoje, no nosso tempo atual, apóstolo fulano de tal. Pensou em alguns nomes? 1, 2, 3. Apóstolo fulano de tal. O que vem à sua mente? O que a realidade, o que a mídia mostra quando a gente fala sobre esses apóstolos? Eu não estou dizendo que o ministério apostólico não é para os nossos dias, porque eu vejo uma brecha para isso lá em Efésios 4:11, quando diz que Jesus mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para pastores, mestre, evangelista, com vista ao aperfeiçoamento dos santos até que cheguemos à unidade da fé. Eu entendo que nós não alcançamos isso. Então isso me dá uma brecha para pensar que apóstolo hoje existe um ministério. Porém, do que temos aí, o que temos visto? Revolução ou escândalo? Pense no nome de 2, 3 apóstolos que te vêm à mente e faça a pergunta: o que eles comunicam para mim? Você é inteligente? Pensa. Que o Senhor te abençoe.